Esses pais não aguentavam mais seu filho de 30 anos morando em sua casa sem querer trabalhar e vivendo apenas do esforço e dinheiro deles. Mas quando o rapaz descobre que eles o processavam e quem estava os ajudando, o jogo vira. Richard, um rapaz de 30 anos, estava confortavelmente deitado em sua cama, com os olhos colados à tela do videogame. O som do jogo preenchia o quarto, abafando o ruído do aspirador de pó que vinha do andar de baixo. Com os olhos ainda fixos na tela, ele gritou: "Mãe, traz minha pizza! Eu tô morrendo de fome! Eu tô ocupado aqui na fase do chefão!" Dorothy, uma mulher com os cabelos já grisalhos e o rosto cansado pelas marcas do tempo e do trabalho árduo, se encontrava no térreo. Ela tinha acabado de limpar a cozinha e estava preparando-se para fazer uma nova remessa de bolinhos para vender no dia seguinte. O grito de seu filho a fez suspirar pesadamente. Quando esse garoto vai tomar jeito na vida, senhora? Até quando eu vou ter que aguentar isso? Pensou enquanto colocava a pizza no micro-ondas e esperava os minutos necessários até ficar no ponto que o rapaz gostava. Ela olhou para o relógio de parede que mostrava como o dia já estava se esgotando e se lamentou internamente por mais um dia ter se passado sem que seu filho fizesse qualquer coisa que fosse. Levando a pizza quente para o quarto do jovem, a senhora bateu levemente à porta e entrou. "Aqui está sua pizza, Richard. Coma enquanto está quente. Eu vou ficar ocupada agora, eu não vou poder requentar se esfriar, viu?" Disse Dorothy, colocando o prato sobre a mesinha ao lado da cama. O rapaz olhou para a pizza, depois para a mãe e exclamou: "Ué, cadê o refri, mãe? Você sabe que eu gosto de comer pizza com refrigerante. Vai buscar, vai." A idosa sentiu um aperto no coração. "Desculpa, filho. Eu esqueci. Eu vou pegar agora." Falou, tentando esconder o desânimo em sua voz. Rapidamente ela voltou à cozinha, pegou uma lata de refrigerante da geladeira e a levou para Richard, que mal agradeceu antes de voltar sua atenção para o jogo. Resignada, a velhinha voltou para a sala de estar, onde uma pilha de contas e uma lista de ingredientes a esperavam. Se sentou e começou a calcular, tentando descobrir quanto de cada ingrediente precisava para os bolinhos do dia seguinte. Algumas horas mais tarde, a porta da frente se abriu e Eugene, seu marido, entrou. Seu rosto estava cansado, suas costas curvadas sob o peso da idade e dos anos de trabalho. Ele largou sua maleta, tirou os sapatos e se juntou a Dorothy no sofá. "Como foi seu dia, Dory? Ele fez alguma coisa hoje?" perguntou o senhor, referindo-se ao filho. A esposa olhou para o marido e respondeu, primeiro com os olhos, e depois: "Nada. Como sempre, nada. Só comeu pizza e ficou jogando." Eugene suspirou, esfregando o rosto com as mãos. "Eu não aguento mais esse moleque assim. É uma vergonha para nossa família." O casal se olhou, cada um ponderando as palavras que não queriam dizer, mas claramente entendidas entre eles. A sala caiu em silêncio, um silêncio pesado que parecia resumir todos os anos de desapontamento e cansaço que haviam se acumulado. Era uma clara sensação, já familiar, de desesperança. O fato é que a dinâmica daquela família era complexa e, em muitos aspectos, angustiante. Dorothy tinha 69 anos e Eugene 72. Ambos haviam se tornado pais mais tarde na vida. Um evento que veio após muitas tentativas e frustrações. A mulher, que sofria de ovários policísticos, só conseguiu engravidar aos 39 anos. E quando isso aconteceu, foi como um milagre para o casal. O nascimento de Richard foi celebrado como a chegada de um príncipe. E desde então, o menino foi criado com um amor incondicional que beirava a indulgência. Talvez tenha sido esse excesso de carinho e atenção, ou talvez outras razões menos aparentes, que fizeram com que o rapaz crescesse, apenas para se tornar um adulto que, aos olhos dos velhinhos, era um completo folgado. Ele passava os dias comendo, dormindo e jogando videogames, enquanto a casa ao seu redor era mantida por seus pais idosos.
tarefas domésticas, contribuições para as despesas, qualquer forma de responsabilidade adulta, tudo isso parecia estar fora de seu alcance ou interesse. Para quem não sabe, nos Estados Unidos existe um certo preconceito social associado a adultos que ainda vivem com seus pais, especialmente se não estiverem contribuindo de forma significativa para o lar. É realmente uma vergonha para uma família e para a própria pessoa. No entanto, Richard parecia alheio ou indiferente a este estigma. Eugene e Dorothy, enquanto isso, sentiam tanto constrangimento quanto frustração. Eles tinham repetidamente aconselhado, implorado e até brigado com o jovem para que buscasse emprego, para que assumisse ao menos alguma responsabilidade. Porém, suas palavras pareciam ser ignoradas sem o menor remorso. Financeiramente, a família não estava bem. Os pais operavam um pequeno negócio de vendas de bolos e doces feitos em casa. Eles tinham uma van que o senhor dirigia pelos bairros, vendendo as delícias que a esposa preparava com tanto esforço. Enquanto ele passava o dia na estrada, Dorothy ficava em casa, dividindo seu tempo entre cuidar do filho preguiçoso e preparar os produtos para o dia seguinte. Apesar da idade avançada, eles não tinham outra escolha senão continuar trabalhando. A aposentadoria era um luxo que não podiam pagar. Para tornar as coisas ainda mais dolorosas, ambos haviam originalmente economizado algum dinheiro para a faculdade de Richard, vendo a educação como uma saída para uma vida melhor. Mas o rapaz, estúpido e negligente como era, tinha outros planos. Gastou o dinheiro inteiro em packs de jogos, atualizações e outros bens digitais sem valor que contribuíam zero para o seu desenvolvimento como adulto funcional. Tudo isso resultou em uma sensação de esgotamento emocional para os velhinhos. Estavam cansados, desapontados e sentiam-se falidos em sua tarefa mais importante: ser pais. Entretanto, apesar de toda a frustração e do coração partido, eles não conseguiam encontrar em si mesmos a força para expulsar Richard de casa, por exemplo. Talvez fosse o amor incondicional que ainda sentiam, ou talvez o medo do que poderia acontecer com ele se estivesse por conta própria na vida. Contudo, por enquanto, estavam presos em um ciclo doloroso, um estado de coisas que nenhum deles sabia como mudar. Só que, naquela noite, enquanto Eugene e Dorothy estavam exaustos no sofá, algo extraordinário aconteceu. Algo impensável até para mim, que tá contando essa história agora para vocês. Richard, que geralmente se limitava a seu quarto como um eremita, apareceu na sala de estar, recém-saído do banho e vestido de maneira surpreendentemente apropriada. "Eu vou sair", anunciou. Uma observação que soou tão chocante para os seus pais quanto se ele tivesse dito que iria para Marte. "Você vai o quê? Sair?" A mãe repetiu, incerta se tinha ouvido direito. "Sim, eu tenho um encontro hoje", respondeu ele, parecendo um pouco nervoso, mas claramente animado. Um lampejo de esperança atravessou os rostos cansados daqueles dois idosos. "Isso é ótimo, filho. Quem sabe agora que você tem alguém na sua vida, você pode começar a pensar em conseguir um emprego, contribuir um pouco." Eugene começou a sugerir, querendo aproveitar o momento. "Ah, sim, sobre isso, era bom demais para ser verdade. Eu preciso de dinheiro para o encontro. Vocês podem me dar uns $100? Pediu o cara de pau de forma tão casual que poderia estar pedindo uma fatia de pizza. O entusiasmo do pai murchou imediatamente, mas ele retirou da carteira e entregou algumas notas ao filho. Afinal, se não desse, quem sabe quando aquele evento raríssimo aconteceria outra vez. Melhor incentivar, né? "Tenha um bom encontro, meu filho", disse o senhor, tentando esconder o desapontamento em sua voz. O rapaz saiu, deixando seus pais no que agora parecia ser um silêncio ainda mais pesado. Eles não puderam deixar de se perguntar que tipo de jovem se interessaria por seu filho, dado seu estado atual. "Quem é a doida para sair com ele, amor?" sussurrou a mulher. "Ou ele mentiu para ela, ou ela deve ser meio, sei lá, não tão inteligente."
No entanto, o velhinho aconselhou tentarem permanecer otimistas. Talvez este fosse o impulso que Richard precisava para mudar de vida. Então, contra todas as probabilidades, e confesso que até eu pensei que tudo aquilo não passava de um migué do rapaz, o jovem se encontrou mesmo com a moça. Seu nome era Rebecca, uma advogada recém-formada, que era tão deslumbrante quanto inteligente. A noite correu e o encontro foi um sucesso. Uma mistura de conversas estimulantes e risos genuínos preencheram seus corações. E nas semanas que se seguiram, o inesperado aconteceu. Richard e Rebecca oficializaram o namoro. Ela parecia realmente feliz ao lado dele, algo que deixou tanto Eugênio quanto Dorothy perplexos e ficaram um pouco preocupados. O que diabos ele disse para ela? O pai murmurou uma noite enquanto ele e a esposa estavam na cozinha. Ele mal tem 1 centavo no nome dele, não tem emprego, ainda mora conosco, e ela é uma advogada recém-formada. Não faz sentido. Eu não sei, querido, respondeu a senhora, desta vez ela tentando ser positiva. Mas talvez isso seja bom para ele. Talvez essa moça mude um pouco a cabeça dele e as coisas se ajeitem. Os dois olharam um para o outro, querendo acreditar que isso fosse verdade, porém, carregando no fundo de suas almas as marcas de anos de decepção e expectativas frustradas. Só o tempo diria se Richard realmente iria mudar. Então, num belo dia, já angustiados com aquele relacionamento que não parecia estar certo, uma ideia atravessou a mente dos velhinhos. Eles seguiriam o filho para descobrir o que realmente estava acontecendo entre ele e Rebecca. Armados com óculos escuros e chapéus, quase como em um filme de espionagem mal executado, os dois o seguiram até um restaurante sofisticado. Claro que todas as saídas eram bancadas por eles, né? O casal entrou no restaurante e se aproximou cautelosamente da mesa onde os jovens estavam jantando, mas suas técnicas de não chamar atenção foram pro brejo e logo o rosto de Richard ficou pálido quando viu seus pais. Ele claramente não podia acreditar no que estava acontecendo. Mãe, pai, que raios estão fazendo aqui? Falou baixinho, como se quisesse disfarçar. Os dois se aproximaram. Oi, filho. A gente só estava passando e... Você deve ser a Rebecca, né? Sobre quem ouvimos falar. Disse o senhor, estendendo a mão em um cumprimento cordial. A moça pareceu surpresa, porém, rapidamente sorriu. Sim, sou eu. Por que vocês não se juntam a nós? Claro que o rapaz não gostou nem um pouco desse convite, não é mesmo? Entretanto, manteve na atuação. O jantar foi um espetáculo de conversa educada e fingimento. Os idosos se esforçaram para parecer alegres e apoiadores, enquanto Richard suava frio, claramente nervoso sobre o que seus pais poderiam revelar. Ao retornarem para casa, o rapaz foi direto ao ponto. Por favor, não façam isso de novo. Mas ela é tão adorável, filho, tão gentil. Você deveria convidá-la para vir aqui um dia. Dorothy sugeriu, ignorando o pedido dele. Obviamente, Richard disse que não. No entanto, o destino tinha outros planos. Adoro como o destino cuida das coisas. Uma semana depois, quando os senhores estavam no supermercado, eles encontram quem, hã? Isso mesmo, Rebecca. Mas antes de continuar a história, eu quero te perguntar aí, pra você que tá assistindo. Você, na pele desses pais, o que você faria? Falaria a verdade pra moça? Afinal, algo não estava certo, né? Ou o que você faria? Me conta aí nos comentários. E eu vou deixar um coraçãozinho pra você, hein? Agora, voltando pra nossa história, decidindo que era hora de esclarecer as coisas, eles a convidaram pra almoçar juntos. Sentados à mesa do restaurante, Eugênio e Dorothy revelaram a verdade sobre seu filho, quando souberam do absurdo que ele inventou para a advogada. Então você acredita que a casa é dele e que ele cuida de nós porque estamos doentes? Perguntou o senhor incrédulo. Aquele moleque vai se ver comigo. O rosto de Rebecca passou por uma série de expressões, de confusão a espanto e finalmente a desgosto. Eu não posso acreditar que ele mentiu para mim dessa forma. Sim, é lamentável. É lamentável, mas acreditamos que você deveria saber. Você é inteligente e não é justo um traste como o meu filho.
que não tem nada para te oferecer, ficar te enrolando desse jeito, disse Dorothy, visivelmente chateada, porém aliviada por finalmente colocar as cartas na mesa. Na verdade, nós dois não sabemos mais o que fazer com ele. Eu queria que ele fosse embora de casa, é só isso. Só que nem isso nós temos coragem de fazer. A moça ficou em silêncio por um momento e então falou. Eu tenho uma ideia. Vamos fazer algo que ele nunca imaginaria. Ele vai ver só. Ambos os pais concordaram com a proposta dela, com um sentimento misto de apreensão e antecipação enchendo o ar. Parecia que Richard estava prestes a aprender a lição muito dura. Alguns dias depois, o lindão estava em casa, como sempre, mergulhado em seu videogame, irritado por ter que pausar o jogo depois de perceber que a campainha não parava de tocar e sua mãe não tinha ido atender. Ele foi até a porta. Não havia ninguém lá, exceto um envelope. Ele o abriu e leu as palavras. Carta de intimação? Seu rosto se empalideceu. Intimação judicial? Pensou incrédulo. Isso deve ser algum tipo de piada ruim. Mas a melhor piada ainda estava por vir, porque, por dias, Richard ficou sozinho em casa. Seus pais tinham saído e não deixaram notícias. Não atendia ao telefone, nada. Simplesmente sumiram. Ele até tinha mais espaço para jogar. No entanto, a ausência deles começou a fazer a sua cabeça girar. Aqueles dois realmente estão processando o próprio filho? Finalmente chegou o dia da audiência. O rapaz vestiu a roupa mais formal que tinha, uma camisa polo desbotada e um par de jeans. E pegou um táxi para o tribunal. Eles vão ver só. Murmurou enquanto caminhava pelo corredor. Sozinho, óbvio, pois não tinha nem dinheiro para um advogado. Eles vão ver o quão ridícula é essa situação. O jovem entrou na sala do tribunal bufando e viu seus pais sentadinhos lá. Mal esperou começar e já soltou. Isso é ridículo, vocês ficaram doidos, é? De onde vocês tiraram essa ideia de jirico? Entretanto, quando Richard viu Rebecca se levantar, carregando uma pasta e se dirigindo para frente, seus olhos se arregalaram. Rebecca, o que você está fazendo aqui? Representando meus clientes, ela disse, apontando para Dorothy e Eugene. O mundo daquele rapaz preguiçoso e inconsequente caiu. Seus o quê? O juiz começou a falar e a audiência seguiu, pior do que tudo o que o rapaz poderia esperar. Foi contado o quanto ele era inerte ao que acontecia em casa, o quanto explorava física e mentalmente seus pais com sua negligência e o quanto os velhinhos não aguentavam mais ver aquela situação. E ao final, a sentença foi unânime. Devido à falta de contribuição significativa para a casa e o bem-estar de seus pais nos últimos 9 anos, desde que você se tornou maior de idade, o tribunal dá a você 30 dias para encontrar emprego e se mudar. Caso contrário, será despejado e deverá pagar uma multa a seus pais pela manutenção injustificada. Richard caiu de joelhos e ficou furioso. Isso é injusto. Eu não acredito. Isso é traição, Rebecca, é traição. Eu pensei que você me amasse. Eu amava, ela disse. Eu amava a pessoa que você me disse que era, não quem você realmente é. Ele virou-se para os pais. Vocês são minha família. Como puderam fazer isso comigo? O casal olhou para o rapaz e, com lágrimas nos olhos, falou. Foi a coisa mais difícil que já fizemos. Mas foi pelo seu próprio bem, meu filho. Richard saiu do tribunal possesso e terminou tudo com a advogada. Não havia mais nada para dizer também, quem terminou foi ela, né? Seus pais, embora com o coração partido, sabiam que era a única maneira de forçá-lo a crescer. Só que algo realmente aconteceu. Nos 30 dias que se seguiram, o jovem encontrou um emprego como garçom e alugou uma kitnetzinha. Seu salário era uma mixaria e no início ele reclamava todos os dias. Porém, com o tempo, ele estava começando a entender o valor do dinheiro, do trabalho árduo e da responsabilidade. Pode não ter sido uma transformação completa, mas era um começo. E para Dorothy e Eugene, foi o primeiro sinal de esperança que viram em anos. Parecia que seu filho estava finalmente dando seus primeiros passos hesitantes em direção à maturidade.
No começo, ser despejado de casa e trabalhar num restaurante de bairro não era o tipo de vida que Richard tinha imaginado para si. Mesmo assim, chegar em casa com as costas doendo toda a noite foi o catalisador para uma transformação profunda. Ele não podia evitar de refletir sobre como tratou seus pais todos esses anos. Eles não mereciam isso. Se lamentava. E eu perdi uma mulher incrível por ser tão idiota. Motivado pelo desejo de se redimir, o rapaz começou a levar seu trabalho mais a sério. Sua atenção aos detalhes e disposição para aprender chamaram a atenção dos proprietários do restaurante. Poucos meses depois, ele foi promovido a gerente. O jovem começou a entender o valor do trabalho duro e a importância de ser responsável. Quase um ano havia se passado desde que viu seus pais pela última vez. Os velhinhos estavam sentados em casa, remoendo o vazio deixado pela ausência do filho. Será que fizemos a coisa certa? Hein, Dory? O senhor perguntou. Eu sinto falta dele, querido. Às vezes tudo que eu queria era levar pizza para ele. Ela disse com os olhos marejados. Nesse momento, a campainha tocou. E quando abriram a porta, lá estava ele, Richard, vestindo um terno bem cortado, com o cabelo cuidadosamente penteado e um sorriso genuíno no rosto. E estacionado na rua estava o carro novo que ele comprou com seu salário de gerente. As coisas mudaram, mãe. Mudaram, pai. Eu devo isso a vocês. Se não fosse por aquela medida drástica que vocês tomaram, eu nunca teria me tornado o que eu sou hoje. Disse, olhando para os olhos emocionados de seus pais. Oh, meu filho, que orgulho de você! Murmurou Dorothy, enquanto ela e Eugênio o abraçavam. Mas as mudanças na vida do rapaz, que agora sim era um homem, não pararam por aí. Ele tinha mantido Rebecca em seus pensamentos o tempo todo e finalmente reuniu a coragem para entrar em contato. Contrariando todas as expectativas, ela aceitou vê-lo novamente. O amor foi reacendido, porém desta vez, fundamentado em respeito mútuo e amadurecimento. Eles reataram e Richard sentiu que havia uma harmonia em sua vida que nunca esteve lá antes. Dessa forma, apesar das tribulações, a família nunca mais foi a mesma. Os idosos não só tinham ganhado um novo filho, mas também uma nora que desempenhou um papel vital em sua transformação. O lar que uma vez abrigou tensão e ressentimento estava agora cheio de amor e apoio. Então, mesmo quando a situação parece irremediável, não subestime o poder de uma segunda chance. Às vezes, são necessárias medidas drásticas para incitar a mudança. Só que essa mudança pode abrir a porta para um futuro de felicidade e realização para todos os envolvidos. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo.